Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, o nosso Rei Todo-Poderoso que vive, que reina, que certo se levantará sobre a terra, que tem vitória para nós, que tem resposta para nós, que tem cura para nós. Vamos exaltar o nome desse Deus que é maravilhoso, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, nós podemos ter esperança, porque o nosso Rei vive, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou. Nós podemos crer numa amanhã melhor. Aleluia. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei sem medo, então terei vitória, pois verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Nós podemos crer em Deus, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós cremos em Ti, Deus. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus, nossa vida está em Tuas mãos. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Nós confiamos, Senhor, plenamente em Ti. Confio em Ti. Declare: creio que Tu és a cura. Creio que és tudo
Deus que cura. Ele está aqui nessa manhã. Nós cremos em Ti, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Não importa a situação, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Declara que você confia no Senhor. Confio em Ti. Com fé, se você crê, nada é impossível para Ti. Aleluia. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Que Tu és tudo, Senhor, que nós precisamos. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós profetizamos, Senhor. Nós profetizamos a cura, Senhor. Você que está na sua casa agora, eu não sei a situação que você está, mas creia que o Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele está indo ao seu encontro. Aleluia. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para... Vamos declarar. Nada é impossível. Tu és o único Deus verdadeiro, o único Deus poderoso. Para Ti, tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
nós dependemos de Ti. Nós dependemos desse Deus. Como é bom depender desse Deus que pode todas as coisas, que não conhece impossíveis, que é a nossa vida, que é o nosso respirar, que é tudo para nós. Por isso, Deus, nós te damos toda a glória. Por isso nós te damos toda a honra. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem confiamos. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que é o nosso pastor. É o nosso Pai, é o nosso amigo. É um Deus presente. Aleluia, a Ti toda a glória, Jesus. A Ti toda a glória, Senhor. Maravilhoso Deus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante isso aí na sua casa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Onde você estiver, declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ti a glória. Erga suas mãos nessa manhã. Diga a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ti, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Tudo Ele sonda, tudo Ele vê, nada passa despercebido aos seus olhos. Riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Toda honra a Ti, Deus. A Ele a
Aleluia, a Ele a glória para sempre. Bom dia, família linda, que a graça e a paz de Cristo preencham cada cantinho do seu coração. Bom demais estarmos juntos aqui. O tempo é difícil, mas o Deus é o mesmo. Ele não muda em tempo algum, Ele é constante. E por isso nós não somos destruídos, por isso a nossa esperança permanece, porque o nosso Deus não muda. E nós estamos aqui crendo nisso, buscando a Ele, nessa comunhão maravilhosa que temos uns com os outros, onde o amor dEle é revelado. Eu te convido a interagir com seus irmãos aí no chat. Essa interação pode parecer muito simples, mas ela é preciosa. Essa frase de amor, esse carinho, esse contato é muito precioso. Desde já, deixa um like aqui na transmissão, porque esse like faz o YouTube entender que a transmissão é importante e ele automaticamente leva a transmissão para mais pessoas. Para a glória de Deus, temos recebido testemunhos diversos de várias cidades diferentes, de vários lugares diferentes do Brasil e do mundo, de pessoas que têm sido abençoadas pelo que Deus tem gerado a partir dessa obra. E esse canal, nesse tempo, é a nossa igreja virtual. Nós poderíamos, virtual, até a gente tem que ter cuidado com esse termo virtual, não virtual no sentido de oposto do real, virtual no sentido de estarmos mais virtuais, de estarmos online, de estarmos mais visuais, né, do que interativo presencialmente, né? Mas o culto é real, ele não é fictício, né? A presença de Deus é real, a palavra é real, a comunhão, apesar de prejudicada, logicamente, pela distância física, ela é verdadeira. E nós poderíamos estar fazendo cultos na capacidade que atualmente está permitida, que, se não me engano, ainda está em 30% da capacidade para cultos, mas nós entendemos que não é tempo de fazer nem com 30%. Nós estamos num momento crítico. O Brasil ontem, mais uma vez, bateu um recorde de mortes, mais de 3.600 mortes no Brasil. Então, nós precisamos esperar um pouco mais para que as coisas melhorem um tanto. Sabemos da importância de estarmos juntos e vamos estar assim que houver uma melhora significativa. Estamos preparando a tenda com muito carinho, está praticamente pronta, só falta realmente a gente marcar a data, que a gente vai armar o som e começar. O som só está esperando a gente dar marcar a data para a gente começar. Lógico, ainda temos muitos desafios, pagar muita coisa ainda, mas Deus proverá tudo isso. Então, a gente tem tido esse cuidado nesse tempo, e que você também tenha cuidado com a sua vida, tenha cuidado com a sua casa, com a sua família. Ontem eu vi uma pesquisa da Fiocruz. Pastor, não fica falando essas coisas não, só me anima, não chega de ouvir coisas tristes. Eu quero que você tenha atenção, isso aqui é importante. Estou falando do que é importante. Uma pesquisa da Fiocruz ontem dizendo que o índice de internamento de pessoas de 30 a 39 anos cresceu 565%. Ou seja, mais do que quintuplicou. E isso prova que essas novas variantes estão, sim, sendo mais agressivas em pessoas mais jovens. Então, se cuide, nos cuidemos, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de todos nós nesse tempo. E eu quero te convidar a participar dos grupos de comunhão, esse lugar de apoio mútuo, esse lugar de oração, esse lugar de consolo, de instrução, de fortalecimento, de socorro, de amor. Participa dos grupos de comunhão, entra em contato conosco. Nós vamos te ajudar. Pastor, não sei como é que eu vou aparecer num grupo de comunhão. A gente não vai te jogar lá, não. A gente vai te introduzir num grupo, a gente vai te ajudar a participar de um grupo. A gente vai conversar com você para te ajudar a encontrar um grupo. Então, entra em contato conosco, vai aparecer o WhatsApp aqui na sua tela.
para que você participe de um dos nossos grupos de comunhão. Quero lembrar da nossa programação aqui no canal, os nossos 3 cultos semanais. Esse, domingo, 10 horas, domingo, 18 horas e quarta-feira, 19h30. São os nossos 3 cultos, 3 bênçãos para a sua semana. E temos também aqui no canal, segunda-feira, 21 horas, 20 horas, segunda-feira, 20 horas, um discipulado bíblico, um momento de estudo bíblico ao vivo, onde você participa, onde você interage, é uma bênção também. Então, tem 3 cultos, tem discipulado bíblico, tem grupos de comunhão, você tem ferramentas para se fortalecer na fé, para caminhar com seus irmãos, para viver o Evangelho, para amar e para ser amado. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus. E por falar em amar e sermos amados, nós contamos com a sua cooperação para o nosso mercado solidário, que acontece aos sábados aqui. Todo sábado, pessoas carentes vêm buscar apoio na igreja, e a igreja tem sido uma bênção nesse sentido, de fornecer suporte, socorro a quem tanto precisa. Estamos entrando agora, inclusive, numa nova fase de adotar as pessoas que estão vindo nos buscar, nos procurar, que nós fomos servidos já com todo um protocolo, todo um acompanhamento que já é feito, mas a gente vai agora aprofundar esse acompanhamento na adoção que basicamente é o cuidado individualizado. Pessoas maduras, pessoas capacitadas, pessoas disponíveis, o que é o mais importante de tudo, a pessoa que tem vontade, ela vai começar a se dedicar, começar a discipular, a ajudar, a cooperar de uma maneira mais próxima com pessoas que estão precisando de ajuda, de socorro, de desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual. E você pode ser uma dessas pessoas. Entra também em contato conosco e fala: eu quero adotar alguém que está precisando. Adotar alguém, não entenda como ter a obrigação de supri-la em toda a sua necessidade material, não é isso. Mas é de acolhê-la para discipulá-la, para ajudá-la, para auxiliá-la, para interceder, para ser uma ferramenta de Deus na vida de alguém. Isso é maravilhoso, gente. Todos nós nos levantemos, vamos dar as mãos nessa obra linda. E, por favor, continua cooperando com o Mercado Solidário. Quem não faz isso, faça ainda mais, mandando aqui para a igreja alimento não perecível, mandando para a igreja material de higiene pessoal e mandando para a igreja também material de limpeza, tá bom? Você vai ser uma bênção para o Mercado Solidário a partir do momento que você começar a entender a importância dele e a ter um comprometimento com isso. Se nós, quando formos fazer a nossa feira, lembrarmos: poxa, eu sou participante do projeto do Mercado Solidário, eu quero proporcionar a pessoas carentes a dignidade de escolher também o que levar para casa. Então, você faz a sua feira e você já compra alguns itens a mais e traz para o Mercado Solidário. Se você quiser auxílio, poxa, o que eu compro, o que está precisando mais? Entra em contato conosco. Você faz parte desse projeto. Compro mais sabonete, está precisando mais de detergente, feijão, arroz, o que eu compro? Mas quando você for no mercado agora, lembre, eu não vou no mercado só pela minha casa, eu vou também pelo Mercado Solidário, que é uma bênção para outras casas e para outras famílias. Coloca isso no seu coração. Vamos crescer essa corrente do bem, da graça, do amor. Você vai se sentir muito bem fazendo isso também. E certamente as bênçãos de Deus se multiplicarão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, gente? E eu quero, antes da gente orar e cantar um louvor e voltar para a palavra, lembrar você do nosso desafio aqui como igreja de manter a obra. Não tem sido tão simples nesse tempo. Eu não vou falar que tem sido fácil, porque Deus é quem supre tudo, mas não tem sido simples. E a gente encarar o desafio de manter, porque as contas não param, as coisas não param, tudo continua, os desafios continuam,
e nós temos que manter e também avançar. Estamos preparando a tenda, que vai ser uma grande bênção para todos nós. E tudo isso requer investimentos diversos. E eu quero pedir a você, que pode nesse tempo, que nos ajude. Você que não pode, nós entendemos muito bem e oramos para que você possa, para que você tenha. Agora, uma coisa que o Evangelho nos ensina é que todos nós podemos sempre compartilhar algo, ainda que não muito, mas a gente pode compartilhar algo que é significativo, e é isso que mais importa para Deus, o quanto o que você compartilha é significativo. Lá em Lucas 21, quando Jesus fala sobre a mulher que deu só 2 moedinhas, que naquele tempo eram como moedas de 10 centavos, 2 moedinhas só, mas que em valor diante de Deus superou a oferta dela, superou a oferta de ricos que colocavam grandes quantias no gasofilácio. E o Senhor falou que ela superou em valor na sua oferta, porque o que ela colocou comprometia a sua vida, era tudo que ela tinha. Ela se entregou. Já aqueles ricos davam do que não lhes fazia falta, o resto, a sobra. Então, se a gente partir dessa perspectiva, nós todos podemos fazer algum sacrifício para ser bênção, para propósitos, para causas, para abençoar outras pessoas, para que o Evangelho continue sendo pregado. Todos nós podemos fazer algo para fazer parte de um todo, de uma comunidade, de algo maior. Agora, lógico, na medida da sua fé. Ninguém está falando para você tirar o pão da sua mesa, o dinheiro do seu aluguel, para poder ofertar ou botar no mercado solidário. Não, não é isso. Mas você sabe até onde você pode ir nesse tempo. Você sabe o que você pode fazer. E eu oro para que Deus, que pode tudo, supra não só o mercado, a igreja, como Ele supra a sua casa, a sua família. Ele continue nos suprindo. Eu gosto muito da ideia ali do Êxodo, que as pragas vinham sobre o Egito, mas Deus ele tinha um carinho especial com o povo dele que estava ali em Gósen, e fazia com que o povo de Israel continuasse vivendo, tendo suprimento, tendo saúde, mesmo em meio àquele caos todo. Isso eu não quero dizer que a crise não vai nos atingir, que a doença não vai nos atingir, longe de mim ser irresponsável falando isso, mas eu creio num Deus que em meio a crises, em meio a pestes, em meio a pandemias, Ele pode, segundo a sua boa vontade, nos guardar para um propósito, nos abençoar para um propósito. Então, eu tenho visto irmãos testemunhando que mesmo nesse tempo difícil, Deus tem aberto portas para eles. Eles têm tido um suprimento maravilhoso, miraculoso do Senhor. Eu estava conversando ontem com o irmão, dizendo, rapaz, aí eu fico impressionado, porque eu estava conversando com um colega meu, que eu estava vendo o caso de um homem que ele ganhava 20 mil reais por mês, e agora com a pandemia, a renda dele caiu para 900 reais por mês. Imagina, como é que alguém vive com 20 mil, tem um certo padrão de vida, e do dia para a noite passa a viver com 900. A vida dele desmorona. E esse irmão falando, poxa, eu olho para a minha vida e vejo que, mesmo com as dificuldades, Deus foi abrindo portas e me mantendo. Então, eu tenho visto isso acontecer com várias pessoas. Vários irmãos da nossa comunidade têm dado o mesmo testemunho de que Deus tem aberto portas, Deus tem feito maravilhas. E se você é uma dessas pessoas, seja generoso, seja medroso, porque às vezes o medo nos trava. Não vou abençoar o mercado solidário, não vou abençoar a igreja, não vou ofertar, não vou dizimar, porque eu tenho medo de faltar para mim. Aí é falta de fé. Nem faltou ainda e você já está com medo de faltar. Ainda que tivesse começando a faltar, se mantenha crente no Deus que te provê. Mas nem faltou, você já está com medo. Não. Então, creia, se mova com responsabilidade, mas com fé também, com generosidade, com gratidão. Nós precisamos de você para tudo que nós fazemos aqui. E a minha oração é que Deus continue te abençoando, abrindo portas, te fortalecendo, você, a sua casa. Vamos passar por isso. E você vai ter a alegria de pensar, eu passei por isso sendo generoso. Eu passei por isso fazendo a diferença. Eu passei por isso não só colocando comida na minha mesa, mas sendo um instrumento de Deus para colocar comida na mesa de outras pessoas.
tá bom? Temos aqui os canais de contribuição, Caixa Econômica Federal, você pode fazer o seu Pix, seu TED, o DOC, como você quiser. A chave Pix é o CNPJ da igreja que está aí na tela. Temos o PagSeguro e o PicPay. Escolhe uma dessas formas e manda uma bênção para a igreja, manda uma oferta, manda a oferta para o alimento também, para o mercado solidário. Que Deus te abençoe, te multiplique, te fortaleça, que Ele abra portas na sua vida e nos ajude nesse tempo difícil que vai passar, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, vamos viver rompendo
todas as barreiras pela fé. Pai, eu te louvo porque o Senhor tem nos suprido nesse tempo difícil. Te agradeço porque o Senhor não tem deixado faltar o pão em nossa mesa. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que o Senhor tem socorrido nesse tempo, nos ajudado como igreja a socorrer uns aos outros, que possamos ser canais de bênção, Senhor, uns para os outros nesse tempo e nos apoiar em nome de Jesus. Obrigado por essa obra, por essa igreja que tem sido um instrumento teu nesse tempo, Senhor, para anunciar a verdade, para acolher, para amar, para discipular. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, se alguém estiver passando necessidade nesse tempo, entre em contato conosco, especialmente participe das suas aflições ao seu grupo de comunhão. Os irmãos que estão caminhando com você mais intimamente são os primeiros que devem saber do que está acontecendo com você, para que possam não só orar, não só ministrar uma palavra ao teu coração, mas também ser instrumentos do Senhor para te socorrer, para que nos unamos como igreja, para te ajudar. Amém? Estamos aqui para isso, para suportar e carregar as cargas uns dos outros. Vamos meditar na palavra de Deus? Te convido a pegar o link, espalhar, não tenha vergonha não, você vai estar abençoando alguém. Muitas pessoas têm recebido os nossos cultos porque alguém enviou um link para elas e elas são gratas. Mas, poxa, não conhecia e agora tenho sido abençoado, edificado, não tenho perdido os cursos, tenho caminhado com vocês e tem sido uma bênção. Pessoas de vários lugares. Então manda o link, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de alguém. E enquanto você vai mandando o link, eu quero dizer também que você que tem um junior, você tem uma criança de 7 aos 11 anos, ela tem uma turma muito especial na igreja para ela comungar, e onde ela vai ser ministrada, ela vai aprender a palavra, vai estudar a Bíblia com profundidade. Se você tem essa criança e quer matriculá-la nesse grupo que está funcionando nesse tempo online, entra em contato conosco também. Eu pedi a Rômulo para colocar mais uma vez aí o WhatsApp na tela. Entra em contato conosco para que você possa matricular essa criança para receber essa aula, para participar desse grupo, que é uma bênção, tá bom? A reunião do grupo é aos sábados à tarde, uma bênção de Deus. E, gente, aqui na descrição do vídeo, tem vários links. Tem um link para você entrar em contato pelo WhatsApp, tem um link para o site da igreja, tem o link de contribuição, você clica nele e abre as janelas de contribuição para você ser uma bênção para a obra. Amém? Tem tudo aí. Hoje nós vamos meditar a partir de Mateus capítulo 4, o episódio da tentação de Jesus. Te convido a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e acompanhar a leitura. Vamos fazer antes uma oração. Pai amado, eu te agradeço por essa oportunidade que nós temos de nos alimentar da Tua Palavra. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor nos revele a Tua poderosa Palavra, que com unção e graça ela penetre em nosso coração e gere vida. Em nome de Jesus, me usa por misericórdia, porque sem o Senhor eu nada tenho de bom para oferecer. Amém. Meus amados, Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa
e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus amados, hoje eu quero, de uma maneira bem objetiva, trabalhar com vocês esse episódio da tentação de Jesus por uma ótica pouco explorada. Pelo menos eu não lembro de ter ouvido alguém dedicar um sermão a essa perspectiva. Eu quero analisar a tentação de Jesus debaixo da compreensão dos textos que Jesus cita ao diabo como uma resposta às provocações satânicas. Jesus citou 3 textos que estão no coração da lei, dois estão em Deuteronômio capítulo 6, e um está em Deuteronômio capítulo 8, onde está ali o coração da lei de Moisés. Lembrando que Deuteronômio 6 é onde está, por exemplo, o Shema Israel. Versículo 4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Esse é o Shema Israel, o coração da lei. O próprio Senhor Jesus, quando indagado por um escriba qual era o principal mandamento da lei, disse que era esse, o Shema. Deuteronômio 6,5: amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus, respondendo ao diabo, ele dá 2 textos, duas falas que estão nesse capítulo 6 de Deuteronômio, e uma outra fala nesse mesmo contexto no capítulo 8. E isso elucida bastante para a gente a natureza da tentação e a natureza da resposta, da vitória de Jesus sobre a tentação, que também é a nossa vitória. Aí eu adianto para você que, ao entender a tentação sob essa perspectiva dos textos citados por Jesus, você percebe que a tentação de Jesus é essencialmente sobre como o homem se relaciona com Deus. Basicamente, esse é o grande aspecto da tentação. Tem sim uma batalha do homem com seu ego, tem sim uma batalha do homem com seus impulsos, com seus desejos, mas, sobretudo, a tentação é sobre a forma como nós vemos Deus e nos relacionamos com Ele, porque isso é determinante para as nossas vidas e para a vida de quem nos cerca. Então vamos lá. A primeira provocação do diabo foi: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E o Senhor respondeu ao diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando nós ouvimos isso, nós costumamos interpretar essa fala de Jesus como sendo o seguinte: o homem não é só provido materialmente por pão, não só por pão físico, por pão de
trigo, por pão de cevada, por pão... Não é só o pão material, não é só o alimento físico que sustenta o homem, mas o homem também é sustentado espiritualmente pela palavra de Deus. E não que essa interpretação não caiba no texto, não que isso não seja uma verdade, sim, palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito, essa é uma verdade. Mas se nós formos ao texto que Cristo está citando, nós vamos entender que o texto nos leva a uma outra ideia, que complementa essa ideia do alimento espiritual. Então vamos juntos ao texto que Jesus citou ao diabo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Então, o texto começa falando sobre obediência a Deus. Continua: lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Observe, o texto continua falando de Deus provando o povo e provando a sua obediência. Então isso é uma prova esse texto aqui é sobre uma prova de obediência. Então é nesse texto sobre provar a obediência que vai aparecer a fala de Jesus. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa expressão é mais do que dizer Deus me alimenta espiritualmente. Essa expressão é para dizer o seguinte: olha, vocês foram privados do pão que vocês conheciam, desafiados a caminhar no deserto, sem saber com o que se alimentariam, mas obedecendo às direções de Deus, e então foram milagrosamente supridos pelo Deus que disse que os supriria. Os seus antepassados, à medida que obedeciam a Deus, perceberam que Deus tem muitas formas de nos suprir. Então, não só daquilo que eu conheço, que eu percebo, que eu alcanço, eu sou suprido, mas eu sou suprido da palavra, isso é, eu me alinho à palavra, eu obedeço à palavra e um suprimento de Deus chega na minha vida. É isso que o texto que Jesus cita quer dizer. Você é suprido a partir do momento que você confia em Deus e obedece a Ele. E como isso pode ser entendido à luz da provocação do diabo a Jesus? Simples. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto? Foi o diabo? Não. Nós lemos juntos o primeiro versículo de Mateus 4. Foi o Espírito de Deus. Deus levou Jesus para jejuar. Só Deus poderia tirar Jesus do jejum. Tanto que o texto é muito claro, no final da perícope, no final da narrativa, diz que quando o diabo saiu, quando acabou a tentação, então vieram os anjos e o serviram. Deus o coloca em jejum, só Deus pode tirá-lo do jejum. O que o diabo estava dizendo é: Jesus, você não aguenta mais isso. Poxa, chega disso. Olha o que Deus está fazendo. Não aceite essa situação na qual Deus te colocou, dê seu jeito. Entendeu? Não aceite, quebre. Você vai aceitar isso? Vai aceitar esse jejum até que horas?
Vai aceitar essa restrição, essa privação até que horas? Quebra isso, dá seu jeito, você tem como resolver. Você tem poder para resolver. Mas Deus me colocou em jejum aqui até a hora que Ele me tirar. Não. Você precisa de comer. Esquece o que Deus mandou. Esquece o que Ele quer. Dê seu jeito. Aí Jesus fala, não. Deus não vai me prover do meu jeito. Deus vai me prover a partir do momento que eu confiar nele. Nem só do que eu alcanço, do que eu posso fazer, do que eu sei. Deus me alimentará. Mas Ele me alimentará da providência dEle, da confiança nele, da submissão à sua palavra. Você entendeu agora? Nem só de pão que o homem faz, que o homem produz, que o homem alcança, ele vive, mas ele vive também de confiar em Deus. Ele vive de acreditar em Deus, de se submeter a Deus. Essa é a lógica do Salmo 23. Muitas pessoas pensam que o Salmo 23 é uma promessa de que Deus vai te dar tudo o que você precisa na medida que você vive a sua vida, mas não é isso que está falando. O texto é bem claro. O Senhor é o meu pastor e Ele começa a me levar para onde Ele quiser. Ele me guia, me faz deitar aqui, me faz levantar quando eu tenho que levantar, e me conduz até no vale da sombra da morte. Quem quer ir para esse vale? Mas Ele me conduz. Então, quando eu aprendo a confiar na palavra de Deus, eu fico tranquilo, de que de uma maneira que eu não sei, Ele me suprirá. Ele preparará para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Ele me consolará até no vale da sombra da morte. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Essa palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que Deus manda, significa para mim e para você, se submeta, apesar da tentação de dar o seu jeito, apesar da vontade de se corromper, de mentir, de enganar, de roubar, de trapacear. Poxa, eu vou ser o único honesto do mundo? Num país onde todo mundo se corrompe, mete a mão, ninguém respeita as regras, eu vou ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer, esperando os frutos da minha honestidade que parecem nunca chegar, parecem não compensar. Não, vou dar meu jeito. Eu vou mudar a natureza das coisas, eu vou interferir no processo para o meu benefício. E seria isso que o Senhor estaria fazendo. Mudando pedra em pão, era mudar a natureza das coisas para o seu próprio benefício, porque Deus colocou ele num deserto, onde tem pedra. Deus não colocou ele na padaria onde tem pão. Então ele não podia fazer do deserto uma padaria. Ele estaria mudando a natureza da prova. Ele não podia fazer isso. Ele até transformou a natureza das coisas, água em vinho, num contexto onde isso cabia, num casamento, onde tinha que ter vinho. E onde ele fez isso por amor de outros, e não para burlar o seu processo. Mas a partir do momento que Deus o colocou num deserto cheio de pedras, ele não pode burlar o processo, trapacear, transformando pedra em pão. Ele tem que submeter. Eu tenho que aprender a confiar que mesmo nesse deserto, aleluia, que Deus me trouxe, vai ter provisão. Porque nem só do que eu posso fazer eu vou viver, mas eu viverei da obediência ao meu Deus, sendo guiado por Ele. É isso que nós entendemos em Jesus, quando Ele vai no Getsêmani e Ele fala: Pai, se for possível, afasta esse cálice, mas entretanto, faça a tua vontade, não a minha. Gente, Ele tinha poder ou não para confrontar os seus opressores? Ele tinha. Lembra quando Ele foi ser preso, em João, a narrativa é assim? Ele simplesmente falou para os opressores, perguntaram: quem é Jesus? Ele falou: eu sou. No eu sou que Ele liberou, os homens caíram para trás. Ele tinha poder de fugir, de enfrentar aqueles homens. Ele mesmo disse que poderia clamar por anjos e que o Pai o enviaria para protegê-lo.
mas ele entende que ele não pode viver impondo a sua própria vontade e se rebelando contra a vontade de Deus. Então ele confia que a provisão, que o cuidado virá a partir de um alinhamento com Deus. Nem só de pão, nem só do que eu quero, mas Pai, da tua vontade, é disso que eu vou viver. Eu vejo isso muito claramente em Davi em vários momentos, especialmente em 1 Samuel 24, 1 Samuel 26, quando ele tem duas oportunidades de se livrar do seu perseguidor, que é o rei Saul. Deus coloca Saul por duas vezes na mão de Davi como uma prova. Deus permite que Davi esteja tentado naquela situação. Davi poderia simplesmente eliminar Saul e pronto, ele já era ungido por Deus, viraria o novo rei. Mas Davi sabe que aí ele estaria burlando o processo. Em vez de confiar na palavra de Deus que disse que ele seria rei, estaria confiando na sua própria carne, no seu braço, na sua própria justiça, e não veria a palavra de Deus se cumprindo pelo caminho justo, santo, correto, no tempo certo, que se cumpre a palavra de Deus. É o que Paulo fala em Romanos 12, não se vingue a você mesmo, entregue ao Senhor, porque dele vinha a perfeita justiça. Davi então teve a oportunidade de transformar a pedra em pão, de antecipar, de quebrar, de sair. Inclusive ele estava no deserto, ele podia sair do deserto que ele vivia, transformando pedra em pão, como matando Saul. Mas ele diz: não, essa não é a forma certa. O Deus que me colocou no deserto é o Deus que me tirará do deserto. O Deus que levantou Saul, é Ele quem tirará Saul. O Deus que me ungiu, é Ele que no tempo e do modo dele me colocará no trono. Longe de mim transformar essa pedra em pão, longe de mim burlar. Você entende isso? Nós temos que entender que é necessário caminhar no caminho certo, da forma certa. Temos que entender que os fins não justificam os meios. Jesus por fim seria alimentado, mas na hora certa, no tempo certo, no modo certo, aprovado por Deus e não burlando os processos. Isso é maravilhoso. A segunda fase da tentação é quando o diabo o leva ao pináculo do templo em Jerusalém, chamada no texto de Cidade Santa, e diz a Jesus: você não é o Filho de Deus? Está escrito que aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito para que não tropeces nem em pedra. Então se joga daqui para que os anjos te amparem. E aí Jesus vai responder: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual foi o texto que ele usou para responder o diabo? Foi Deuteronômio 6,16, que está escrito assim: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Espera aí, então eu tenho que entender o que foi feito em Massá para entender esse texto. E para entender o que foi feito em Massá, eu tenho que voltar em Êxodo 17. O povo estava reclamando muito contra Moisés e contra Deus, porque estavam com sede, com fome, se achando descuidados por Deus e pelo próprio Moisés. Então eles se queixam. E no versículo 7 está assim, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então entenda, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, que é um texto de Deuteronômio 6,16, que lá diz: não tentem o Senhor como fizeram em Massá. E em Massá os israelitas tentaram forçar Deus a fazer a sua vontade, no seu modo e no seu tempo. Observe que é uma evolução da tentação.
A primeira fase da provocação do diabo foi: Jesus, rompa com Deus e faça a sua própria vontade. Na segunda fase foi: Jesus, se jogue daqui e force Deus a fazer a sua vontade. A primeira fase da tentação é a rebelião. A segunda fase é a manipulação de Deus. Primeiro, rompa com Deus, faça o que você quer, no seu tempo, no seu modo. Segundo, force Deus a fazer o que você quer. Se jogue daqui e force Ele a cumprir a sua palavra. E o Senhor fala isso: não vamos tentar a Deus como o povo de Israel fez em Massá. O que eles fizeram em Massá? Tentaram colocar Deus contra a parede. Você tem que nos prover, você nos tirou do Egito. É um absurdo que nós vivamos assim. Faça a nossa vontade. Ouça, isso é muito revelador para mim e para você. Quando nós vivemos assim, nós invertemos os papéis. Deus passa a ser um mero ídolo que nós manipulamos, e nós passamos a ser os verdadeiros deuses. Somos nós que determinamos para onde as coisas vão e para onde o nosso suposto Deus vai. Nós vamos querer forçar Deus a fazer o que nós queremos. É interessante ver como Paulo lida com isso. Lá em 2 Coríntios 12, quando ele começa a orar pedindo a Deus que tire dele o espinho na carne, e houve 3 respostas negativas do Senhor, Paulo não se esforça para dobrar a Deus, como quem diz: não, ele vai ter que, não, peraí, eu sou homem, eu tenho promessa. Quem tem promessa de Deus não fica com espinho na carne. Eu sou um homem de Deus, rapaz, espera aí. Não, eu sou escolhido, eu sou ungido, eu sou servo fiel do Senhor, eu sou um crente fiel na igreja, eu sou um dizimista, sou um abençoado, sou um cooperador da obra de Deus. Não é possível, não? Não, eu não aceito. Tem igreja que até hoje ensina os crentes a orarem assim: diga a Deus, eu não aceito. Diga a Ele. Eu, Senhor, não, eu não. O outro, eu não. Senhor, sou eu. Eu não aceito. E Paulo disse que ele orou 3 vezes. E depois de 3 negativas, ele não tentou conformar Deus à sua vontade, mas ele se conformou à vontade de Deus. Ele começou a abrir a mente, a compreender o propósito do espinho na carne e na vida dele. Ele diz: agora eu me glorio nessa fraqueza, na dificuldade, por amor a Deus, amor a Cristo, porque eu entendi que nessa minha fraqueza eu viro uma plataforma perfeita para a construção do projeto de Deus. Eu viro um vaso esvaziado de mim mesmo para que em mim abunde o poder de Cristo. Então não tenta manipular, colocar Deus para onde você quer. Às vezes nós queremos alguma coisa, dizemos assim: rapaz, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma campanha de oração. A gente não pode aceitar isso, não. Não, nós vamos ganhar isso no joelho. Deus vai ter, a gente vai orar tanto, a gente vai clamar tanto, que Deus vai ter que ouvir. Ele vai, vamos nos unir e orar e jejuar e clamar. Aí eu lembro de Isaías 58, quando eu falo assim: ó, eu detesto o jejum de vocês. Vocês pensam que com o vosso jejum, com a vossa oração, com o vosso culto vão me dobrar? Não. Sabe qual é o jejum que eu quero de vocês? Que vocês quebrem as cadeias da opressão, que vocês façam o bem. Ei, o jejum não é para vocês me manipularem, achando que por jejuarem, por orarem, eu farei o que vocês querem. Não, o jejum é vocês se quebrantarem e fazerem o que eu quero. É diferente. Eu não jejuo e oro para que Deus faça o que está na minha cabeça, mas eu jejuo e oro para que a minha cabeça se renda a Deus. Interessante que quando Paulo, ainda Saulo de Tarso, se converte,
Ele passa 3 dias jejuando. Acho que para que é o jejum dele? Não, Senhor, não é possível o jejum para que o Senhor volte atrás. Não é possível que toda a tradição judaica que eu sempre acreditei seja errada. Não é possível que o Senhor não vai mais valorizar o templo, os fariseus, a lei. Senhor, não é possível, volta atrás do jejum. Não, o jejum era: Senhor, me conforma a Ti. Como eu estava equivocado, tudo que eu fazia era bem intencionado, mas agora eu vi a Tua luz a caminho de Damasco, e agora considero esterco o que eu tinha para ganhar a Cristo. Ou seja, o jejum era para esvaziar-se dele e encher-se de Deus. O jejum que Deus quer, a oração que Deus quer, é um ato de conformação do nosso coração ao coração dele. Lógico que nesse ato há resposta, há livramento, há bênção, há cura, há provisão, mas a partir do momento que o nosso coração se alinha com dele. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. João diz: nós temos a confiança de que receberemos o que dele pedimos, porque pedimos segundo a sua vontade. Eu não dobro Deus com o meu culto, com a minha oferta, com o meu dízimo, com o meu jejum, com o meu propósito, não. Tudo isso, na verdade, todo ato espiritual, todo ato religioso, só tem algum valor a partir do momento que eu faço para ficar conformado com Deus. Jesus não estava orando para ser livre da cruz, ele estava orando para ter força para encarar a cruz. Você entende? É diferente, é outra visão. Infelizmente eu vejo nesse tempo muitos líderes, inclusive muita gente convocando oração, convocando jejum, e eu sei que muitos estão muito bem intencionados, mas eles não vão mover o braço de Deus para onde eles querem. Não vão. Pelo contrário, a resposta de Deus é: Ney, não adianta se jogar do pináculo e exigir que eu pegue vocês. Vocês podem orar, jejuar, clamar o quanto quiser, podem se jogar o quanto quiser, eu não vou pegar vocês. A sua oração, o seu jejum é para que vocês se conformem a mim. O jejum que eu quero é esse: quebrem as cadeias da opressão, acabem com a opressão, acabem com a maldade. A gente às vezes se baseia ali em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e minha face buscar, mas a ênfase do texto é a última ação: e dos seus caminhos maus se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o pecado, o mal, e sararei a sua terra. Porque na verdade, se você ler o contexto ali, todo mal está acontecendo por um desalinhamento com Deus. Então Deus não vai se voltar para nós simplesmente porque estamos orando. Nós não vamos manipulá-lo, nem comprá-lo, nem suborná-lo. Não. É nós que, alinhados a Deus, voltamos a usufruir da bênção de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Então a segunda fase da tentação é essa: ei, não tenta manipular Deus, dobrar Deus, forçar Deus. É você quem se quebranta, é você quem o obedece, é você quem faz a vontade dele, não ele a sua. Na terceira fase da tentação, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, e lá ele mostrou os reinos do mundo e a glória deles, e disse a Jesus: te dou tudo, se tão somente prostrado me adorares. E Jesus então citou Deuteronômio 6,13, que diz: tema o Senhor seu Deus, e só a Ele prestem culto, jurem somente pelo seu nome. E eu quero te mostrar o contexto da fala de Jesus em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 10, onde está escrito assim: o Senhor seu Deus, o Senhor o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó,
que daria a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, em casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E aí vem o próximo texto. Temam ao Senhor seu Deus, só a Ele prestem cultos, jurem somente pelo seu nome. O que significa isso? Significa que às vezes nós nos iludimos com as coisas que nós queremos e começamos a eleger novas figuras que vão ocupar esse lugar de Deus em nossas vidas. E esquecemos de quem realmente vêm as bênçãos. Figuras intermediárias, talvez mais fáceis de crer, de observar, de tocar. Isso é o ídolo. É algo que você vê, que você toca, que se aproxima, é algo que você manipula. Começam a tomar o lugar de Deus em nosso coração. Porque eles, teoricamente, estão nos oferecendo aquilo que nós queremos. É o que o diabo está dizendo: olha, Jesus, teu pai, eu não sei onde está, não sei o que ele fará, não sei se ele te ajudará, mas eu estou aqui, você está me vendo, você está vendo o que você precisa, eu vou lhe dar, fecha comigo, se dobra a mim, se entrega a mim, pactua comigo, me adora, eu te dou o que você quer. E essa é uma tentação constante em nosso coração. Vez por outra, algo, e especialmente alguém, vira essa figura onde nós projetamos as nossas realizações. Pode ser uma figura amorosa, pode ser um namorado, uma namorada, pode ser marido, mulher, filho, pai, alguém que você diz: meu Deus, é ele quem faz. É Ele quem traz a alegria, sabe? Está nele. E de repente essa pessoa começa a dizer: se dobra a mim. Rompe lá. E aqui, ó, quem está lhe dando? O que você realmente quer? Não está aqui? E você vai aos poucos esquecendo de Deus, da glória de Deus, de quem Deus é, e se conformando ali com aquela figura e virando uma imagem daquela figura, porque você se torna uma imagem daquilo que você adora, daquilo que você cultua, daquilo para onde seus olhos estão fixados. E por que Deus quer a exclusividade da adoração? Porque Ele não compartilha a sua glória com ninguém, como Ele diz. Por uma coisa muito simples. Porque a partir do momento que Deus compartilha a sua glória, que outros passam a ser cultuados, a imagem de outros passa a ser reproduzida, e a imagem de todo homem na terra ainda é deformada, e essa deformação é reproduzida, e o mal se espalha sobre a terra. Na Alemanha nazista, quando Hitler se levanta como uma figura heróica, uma figura adorada, lembra daquele gesto nazista com o braço estendido? Eu não vou nem fazer, porque pode dar pepino, a pessoa corta aqui. E aí, o pastor lá em Salvador faz gesto nazista. Pessoal, é brincadeira não. Já pensou? E as pessoas olham tanto para ele, fixam tanto nele, que começam a reproduzir. Os jovens começam a cortar o cabelo igual dele, deixar aquele bigodinho ridículo dele, começam a andar com ele. Engraçado que Hitler tinha uma coisa louca, que ele era um soldado de baixa patente, ele não era um almirante, um general, se não me engano ele era um cabo, era um negócio assim bem raso, mas politicamente ele foi crescendo. E como ele não tinha estrela no uniforme dele, não tinha nada, aquelas coisas de autoridade militar, ele pegou um chicote, nada a ver, um chicote, e pendurou na calça dele. E andava como um símbolo de autoridade. Aquilo virou uma moda na Alemanha. As pessoas penduravam chicotes na cintura.
cortavam o cabelo, andavam, falavam igual. Ele falava estranho. Ele falava, as pessoas falavam assim agora igual Hitler. Porque você vai virando uma imagem daquilo que você adora. E quando Deus diz, você não pode colocar ninguém nesse lugar, porque a imagem deles é destrutiva. Olha o que acontece com a Alemanha. Os Hitlerizinhos que vão sendo reproduzidos participam, assinam embaixo de um massacre como nunca visto antes da história humana, o Holocausto. Não só de 6 milhões de judeus, mas de outros milhões de pessoas de outras etnias e nacionalidades. E até alemães também foram massacrados por serem diferentes do padrão nazista. Então, você tem que entender uma coisa. Em primeiro lugar, só Deus pode ser adorado, porque só Ele é digno. Aprende. Pastor, isso não fala comigo não, porque eu não adoro ninguém. Irmão, vigia. Examina teu coração. Nós temos uma tendência terrível à idolatria. Então, primeira coisa, só Deus é digno desse lugar inquestionável. Esse lugar para onde eu digo, o que Ele fizer eu assino embaixo, o que Ele falar eu estou com Ele. A sua palavra é inquestionável, os seus atos são inquestionáveis, a glória é devida a Ele porque Ele é digno. Salmo 145, versículo 4, diz assim, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Engraçado que fala assim, uma geração contará a outra a sua grandiosidade. Isso é muito interessante. A dignidade de Deus se prova porque uma geração diz a outra, Ele é digno. Já os homens é diferente. Às vezes um homem, ele é adorado, ele é venerado numa geração. A próxima que já vem com mais lucidez e questiona a história, já derruba aquele mito. Já derruba aquela construção idolátrica daquele tempo de cegueira. A próxima geração já destrói aquela mitologia. Deus não. Uma geração vai dizendo a outra, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Nós estamos aqui 4.000 anos depois das primeiras revelações de Deus, mais de 4.000 anos depois da revelação de Deus aos homens, a Abraão, dizendo, o Deus de Abraão é digno. Estamos aqui há mais de 2.000 anos depois de Jesus, dizendo, Jesus é único, Ele é digno, Ele é maravilhoso, o nome dEle só cresce no mundo, só cresce em nossos corações. Salmo 96, 7 diz assim, versículo 8, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Você deve a Ele a glória, porque Paulo explica porque Romanos 11, 35 diz, quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois eternamente a Ele. Amém. Tiago 1,16 fala assim, irmãos, não se enganem, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança nem de variação. Esse Deus que não muda, Ele não faz uma promessa de campanha e depois Ele muda, não, Ele não muda. Ele, toda bondade que alcança a terra vem dEle. Então Deus, Ele é esse lugar de dignidade, esse lugar inquestionável, Deus. Por isso Jesus fala, só ao Senhor teu Deus adorarás, primeiro, porque só Ele é digno. Segundo, irmãos, porque Ele é justo. Ele sempre faz o que é certo. Olha o que diz aqui, Jó 37, 23. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Porque Ele tem que ser essa figura máxima? Porque apesar de altíssimo, Ele é justo e não oprime ninguém. Deuteronômio 3, 32, 4.
Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. De que homem nós podemos falar isso? Fiel que não comete erros. Como é que nós ousamos colocar todo o nosso coração em alguém, gente? Se só Deus é fiel e não comete erros. Olha o que Paulo fala sobre o caráter de Deus. Em 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele é tão comprometido com a justiça e com o seu próprio caráter, que Ele não dá o troco da nossa infidelidade. Nós relativizamos os homens assim, mas ele fez isso porque fulano fez isso. Já percebeu que é assim que funciona? Você critica A, aí outro fala de B. A e B. Mas A fez isso, mas e B que fez aquilo? A gente vai justificando a infidelidade de um com a fidelidade do outro. O pecado de um com o pecado do outro. O erro de um com o erro do outro. Só que Paulo fala, Deus não. Qualquer homem pode ser infiel. Ele permanece fiel. Por isso, só ao Senhor teu Deus adorarás. Terceira razão, porque só a Ele adorarás. Porque além de digno, além de justo, de correto, de reto, Deus é bom. Deus é amor. Deus é a bondade em pessoa. Ele é a personalização da bondade mais pura, mais real que existe no universo. Olha o que diz no Salmo 145:13. O teu reino é reino eterno, teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. Esse versículo aqui mostra várias coisas. Mostra que Ele é digno, de geração em geração. Mostra que Ele é reto, Ele é fiel. E mostra o meu terceiro ponto aqui, nesse ponto da terceira fase da tentação. Ele é bondoso em tudo o que faz. Em tudo que Deus faz, Ele é bondoso. Isso é maravilhoso. Eu lembro de Êxodo 33, quando Moisés fala, Senhor, me mostra a tua glória. E o Senhor fala para ele assim, 19, eu farei passar diante de você toda a minha bondade. A minha glória, a revelação de quem eu sou, isso é a minha glória, é a minha bondade. A minha glória, a revelação de quem eu sou, é a minha. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você conhece a bondade, mais você conhece o amor. Por isso só ao Senhor teu Deus adorarás. Porque nele você tem a consciência de dizer certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Então, quando Satanás, ele se propõe a resolver o nosso problema, e ele diz, me adore, fecha comigo, ele se propõe a assumir esse lugar. Agora, peraí, ele é digno? Ele é justo? Ele é bom? Não. E aí, se você fecha com o diabo, você reproduz o diabo. Por isso que Jesus fala, só ao Senhor adorarás, porque é a imagem dele que eu vou refletir na terra. E como Cristo é a expressão exata de Deus, como diz em Hebreus capítulo 1, é a expressa imagem de Deus, nós expressamos a imagem de Cristo. E como expressamos? Entronizando Ele, olhando para Ele, tendo os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, como Hebreus 1 diz. Hebreus 12 diz, né? Caminhamos a carreira com os olhos fixos no autor e aquele que foi autor e que vai consumar, que vai trazer o fruto, o resultado da nossa fé. Olha o que diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor e segundo a sua imagem, estamos sendo transformados
em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, se eu tenho Deus, se eu olho para Jesus como a minha grande referência, eu vou sendo transformado na imagem dele. Agora, se eu olhar para qualquer outra pessoa e ela for a minha grande referência, eu vou ser transformado na imagem dela. Se eu for transformado pelo Espírito na imagem de Cristo, eu vou ter o caráter de Deus, que é Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito, que é o que, gente? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mansidão, amabilidade, bondade, fidelidade, amor, paz, paciência. É isso que eu quero ser. Então eu tenho que olhar para Jesus para ser isso. Mas se você ficar olhando para outras pessoas, você vai ser o que elas são. É tão pouco, irmãos. É isso que você quer? Você quer ser aquilo? Você quer ser aquilo? Não, nós queremos ser como Cristo. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se eu sou povo de Deus, é isso que vai vir da minha vida. Por quê? Porque eu adoro a um Deus bom, manso, humilde de coração, que é o meu Cristo, paciente, bondoso. Efésios 4,12. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, para encerrar, na última fase da tentação, o diabo tentou a pior das cartadas, porque a primeira foi: rebele-se contra Deus. Mas quem se rebela pode se arrepender e voltar como filho pródigo. A segunda foi: manipule Deus, mas quem manipula pode perceber que está fazendo papel de besta, tentando manipular quem não é manipulável, se converter e se submeter à vontade de Deus. Mas a terceira é a pior. A terceira é: substitua Deus. E na verdade, ele nem fala rompa, mas me coloca aqui. Mas a partir do momento que outro entra e te oferece o que só Deus de fato poderia te dar, e começa a clamar para si o lugar de adoração, ele rouba o lugar de Deus. E nessa terceira é a mais complicada, porque o seu coração fica cego, apaixonado. Você cria um laço profundo. Jesus, se ele aceita aquilo ali, para voltar depois é complicado, porque na estrutura dele estaria: eu tenho as coisas porque o diabo me deu. Poxa, Deus é o Senhor é Deus, mas quem me dá é o diabo, quem me faz bem é o diabo, quem me provê é o diabo, quem está comigo é o diabo. Então, na verdade, ainda que na minha mente eu concorde que Deus é o Senhor, no meu coração quem reina é o diabo. Porque se é com ele que eu tenho relação, se é ele que me dá. É isso que acontece com a idolatria. Eu lembro uma vez eu tentando convencer uma pessoa sobre reposicionar Maria, né, na vida dele. E o cara falou assim: rapaz, eu entendo, realmente não tem base bíblica, eu entendo que não tem base bíblica, mas rapaz, é minha mãezinha, minha mãezinha, tem um negócio com ela, eu tenho uma coisa com ela. É a mesma coisa que uma pessoa que está apaixonada diz: rapaz, é o meu amor, é o meu negócio. Mas ele está te levando para um caminho que não é bom, que não é a vontade de Deus. Você está reproduzindo o que ele ministra no seu coração, mas ele é o meu amor. Ele ele roubou meu coração. Então, voltar daqui é possível? Mas é muito mais difícil. Por isso, só ao Senhor teu Deus adorarás. Tudo e todos são relativos. Tudo e todos são relativos. Deus, só Ele, só Jesus,
pode ter esse lugar inquestionável em nosso coração. Questione tudo e todos. Mas a Jesus sim, você entrega totalmente, você adora, você se rende, se dobra. E aí você começa a refletir a imagem dele. Você começa a manifestar na sua vida o que ele é. E é isso que nós queremos ser, gente. A imagem de Cristo, a imagem de Deus na terra. Esse sempre foi o propósito do homem, ser a imagem e a semelhança de Deus na terra. E não de movimento algum, não de homem algum, por melhor que ele pareça ser, ou até que seja de fato, ainda é pouco para a imagem que Deus quer desenvolver em mim e em você. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos orar porque eu e você não vamos nos rebelar contra Deus. Sabemos que não é o nosso jeito, mas é a palavra, é a promessa de Deus que vai suprir a nossa vida. Nem só de pão, nem só do que eu faço, nem só de onde minha mão alcança, eu viverei, mas de toda a palavra, direção, mandamento de Deus. Não vamos forçar a Deus a fazer o que nós queremos, pelo contrário, vamos nos conformar a Deus, e aí sim, a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, se manifestará em nossas vidas. Nós não vamos adorar nada nem ninguém. Eu estou fechado com fulano. Não, você está aberto com todo mundo. Você só está fechado com Jesus. Com ele você fechou. Com os outros você está aberto. Olhos abertos. Ouvido atento. Consciência atenta. Para discernir o bem e o mal, para aprovar o bem e confrontar o mal. Eu acho tão interessante como Paulo ele percebe isso, né? Porque Pedro era uma figura grandiosa. Foi a Pedro que Jesus entregou a liderança da igreja no princípio. Então Pedro é uma figura grandiosa. Só que Paulo encontra Pedro numa situação que é reprovável. O que Paulo faz? Ele diz: não, Pedro, se você é um homem de Deus, mas nisso aqui você está errando, cara. Não é assim que se age. Você é judeu e não vive como judeu mais, e quer forçar os gentios a viverem como judeus? Que hipocrisia é essa? Está errado, pastor Pedro. Infelizmente eu discordo do senhor. Ou seja, Pedro é homem, é relativo, é falho. Só Cristo é absoluto. Coloca isso no fundo do teu coração, em nome de Jesus. E há quem diga: não, mas se eu confrontar o mal desse, um mal pior pode vir, meu amigo. Um mal tem que ser confrontado em qualquer lugar. Nós não... Sabe para onde isso volta? Isso volta para o pão. Volta para o pão. Porque você fala assim: não, eu tenho que garantir do meu jeito. Os fins justificam os meios. Não. Porque submete a palavra, e Deus tem um jeito de lhe prover. No caso ali, o maná foi o jeito de Deus. Ele disse: eu vou prover, vocês não sabem como, mas eu vou prover. E a palavra de Deus para nós é: confronte todo mal, vença todo mal com bem, e eu vou prover a vocês o que vocês precisam. Não tentem manipular, mudar a natureza das coisas. Isso é muito profundo. Trate as coisas como devem ser tratadas, e eu vou prover. Eu tenho maná, eu tenho um pão que vocês não conhecem. Eu tenho caminhos que vocês não conhecem. Eu tenho uma provisão que você não conhece. Não tenta mudar, não tenta trapacear, não tenta subverter. Chega de fake news. Chega de mentira, chega de manipulação. Ei, não tente transformar o que não é no que você quer. Confia em Deus, submete a Deus, creia em Deus, porque Deus tem uma forma certa de nos prover, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor e pedir a unção dele em nossas vidas, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que
tu és o Senhor. Aleluia. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A sua igreja te adora. Aleluia. O seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Os reinos se cruzam, os povos se curvam, as mãos se levantam, Aleluia. as bocas se abrem para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Aleluia. A sua igreja te adora. Pai querido e amado, o inimigo quer nos tirar do caminho da vida que é o Senhor. Ele quer nos distorcer a tua imagem em nossos corações, para que perdidos não reflitamos a tua glória na terra, que é contra o que ele realmente luta. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a não cair em ciladas. Pai, que nós não tentemos fabricar nosso próprio pão, quando o Senhor pediu jejum até o teu tempo certo. Não tentemos burlar os processos, até que chegue a hora de teus anjos nos servirem, para que aprendamos que nem só daquilo que eu sei que eu posso, do meu jeitinho eu vou viver, mas de toda a palavra que vem do Senhor, da direção do Senhor, da confiança no Senhor. Pai, nos ensina a confiar em Ti, e a não nos corrompermos nesse tempo tão propício à corrupção. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a não tentar Te dobrar, como se eu fosse um ídolo qualquer, que eu coloco para lá, coloco para cá. Como fosse aquelas estátuas que as pessoas colocam de castigo para atenderem seus pedidos. E te forçar com a minha oração, te forçar com o meu jejum, quando na verdade a minha oração e o meu jejum são para me quebrantar,
e me fazer cada vez mais alinhado com o Teu próprio coração, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos alinhar a Ti, não tentar alinhar o Senhor a gente, Pai. Que o Senhor nos guie, não nós te guiemos. Nos ajuda, o Senhor é o pastor, o Senhor é quem manda, o Senhor é quem guia. Nos ajuda, Pai. Te peço ainda, Senhor, que nos livre da tentação de eleger alguém, algo que roube o nosso coração, de colocar em nossa frente uma figura tão visada, tão aprovada, tão admirada, tão amada, que ele roube de nós a imagem perfeita, que é a imagem de Jesus. Ó Pai, ninguém, nada é digno de receber a glória que é Tua. Ninguém é justo como o Senhor. Ninguém é bom como o Senhor. Só ao Senhor adoremos, porque Tu és maravilhoso. E que a Tua imagem nós reflitamos sobre a terra. Que a Tua imagem em nós seja refletida, porque tudo e todos são relativos, mas o Senhor é soberano. O Senhor é absoluto, o Senhor é imutável, o Senhor é inquestionável, o Senhor é amor. O amor vence tudo. Nos enche, Pai, com o Teu amor, com a Tua graça, com o fruto do Teu Espírito. Nesse tempo, Pai, nos levanta em Ti, para viver a Tua bênção, a Tua palavra, as Tuas promessas, a Tua graça, a Tua direção. Possamos viver o tempo de acordo com a Tua vontade. Nos enche de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Antes de encerrar o culto hoje, eu quero fazer um momento especial aqui. Vamos fazer um momento de envio, despedida cristã. É um envio, é um comissionamento. Vem aqui, Rô. Nosso amado irmão Rodrigo está indo, foi ajeitar o lado de cá do cabelo, só que a câmera aqui me atrapalhou para bater aqui. O espelho atrapalha, né? Você não sabe qual lado que você está. Rô, vou botar minha máscara aqui para ficar uma coisa mais certa, né? Cadê? Rô está indo para o Espírito Santo, Santa Catarina, levado pelo Espírito Santo. Vai ficar um tempo lá com o pai dele, né? Nós vamos orar para que Deus o leve em paz, o abençoe, que seja um tempo, né? E que ele volte logo para estar conosco em nome de Jesus. Vem cá, Rô, fica aqui para o pessoal ver você, né? Que seja um tempo que ele vá, que ele viva a vontade de Deus, cresça para a glória de Deus e volte em nome de Jesus. Qual o plano? É voltar? Quanto tempo? Não sabe? No tempo de Deus. Sentiremos muita falta de Rô. Vai fazer muita falta. Nós amamos muito ele é muito precioso, ele é muito querido, muito especial mesmo. E você depois fala com ele, dá um abraço virtual. Mas vamos abençoá-lo. Pai querido e amado, nós te louvamos pela vida de Rodrigo, que é uma bênção, um tesouro, uma joia que nós temos aqui. E queremos, Senhor, enviá-lo a Santa Catarina, debaixo da tua bênção. Seja um tempo onde ele possa ajudar a sua família, ser uma bênção para o seu pai, para os seus irmãos, uma bênção para a tua igreja ali, uma bênção para o povo que mora ali. E que esse tempo seja uma bênção também para ele, que ele cresça, se desenvolva, amadureça e possa viver a tua boa vontade. Nós o enviamos e o abençoamos com todo o carinho e amor que temos no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Rô, Deus te abençoe muito. Vai fazer muita falta aqui, viu? Muita mesmo. Nós te amamos, queremos o seu bem, queremos ser feliz. Não demore, viu? Em nome de Jesus. Quer falar algo? Quero agradecer o tempo que eu fiquei aqui, desde lá da Barra, no momento que eu entrei na igreja, eu estava passando por uma situação um pouco complicada dentro de casa e o Senhor
a pastora, a Paty, todo o pessoal me abraçou de uma forma inexplicável, né? Eu posso dizer que aqui em Salvador eu tenho uma família. Não só uma família de sangue, mas uma família aqui na igreja, né, que realmente me acolheu, me ajudou muito. Só tenho a agradecer mesmo e glorificar a Deus pela vida de todos, né? Amém. Nós chamamos e queremos ver você cada dia mais feliz. Não demore. Vai e volte em nome de Jesus. Um beijo, Rô. Gente, não esquece de dar o like no vídeo, comenta, compartilha para que outros possam receber esse culto, essa palavra. Ouça uma coisa, a palavra não é direcionada para ninguém, é uma palavra para todos nós. Independente do lado, independente do que você pensa, é uma palavra que todos nós precisamos aplicar e viver, não só diante do cenário político, do cenário social, mas das nossas vidas pessoais, familiares. Essas três tentações surgem o tempo todo. Que nós possamos ter consciência para que Deus nos guie e nos faça ser uma bênção nesse tempo. Que vamos passar por Ele com a consciência de Cristo e sair dele em nome de Jesus. Hoje à noite, 18 horas, tem um segundo culto, vai ser uma bênção, uma palavra poderosa para a sua vida. Não esquece, para contribuir com a obra, tem um link aqui, embaixo, na descrição do vídeo. Clica no link e contribua com a obra. Bom demais estarmos juntos, Deus te abençoe muito, que Deus te dê uma semana maravilhosa, abençoada, cheia da graça e da presença dEle, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, graça de Cristo Jesus, comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora.